Ei, gente, tudo bem? Então, mais uma live, né, aqui na Crum TV. Primeiro, agradecer, né, pela oportunidade, mais um dia. E, antes de tudo, peço para que vocês possam curtir lá o meu canal também. Não tem muita coisa ainda, mas aos pouquinhos a gente vai colocando. Eu não posso colocar as mesmas lives que eu coloco aqui na Crum TV, lá no meu canal, Karina Soares Terapias. Podem, né, deixar o like, compartilharem e deixar principalmente as sugestões de vocês para as próximas lives, para os temas, porque acredito que a gente tem muito o que, né, conversar, falar sobre muita coisa legal aqui para que a gente possa cada dia mais melhorar o nosso autoconhecimento, né? Então, hoje aqui na Crum TV a gente vai falar sobre liberdade, livre-arbítrio e coaching. É interessante, né? Ai, que coisa estranha, né? Liberdade, livre-arbítrio, coaching. Mas o coaching, eu sou coach, sou master coach e eu trabalho com processos de coaching. O que seria coaching, né? Muita gente não sabe o que é isso ainda, ou muita gente já até se decepcionou com o processo em si. E eu falo verdadeiramente que existe a necessidade da gente ter consciência do nosso comprometimento pessoal em relação a qualquer questão na vida. E esse autoconhecimento, esse ter consciência sobre isso é algo primordial para qualquer processo terapêutico, né? Coaching, ou até se você vai no psicólogo, né? Se você frequenta um processo de terapia, você precisa de ter primeiro essa consciência do que você está querendo, aonde você quer chegar com esse processo, né? Então é a primeira coisa que a gente tem que se perguntar. Então, falando um pouquinho sobre liberdade, eu quero fazer uma reflexão. Eu tenho visto esses dias todos, principalmente na Europa e em alguns países, né, da Europa, como Alemanha, como Itália, onde a gente está perdendo a liberdade, né? O que seria liberdade? Estou até com a Bíblia aberta aqui na parte de Apocalipse, que eu quero ler um pedacinho para vocês, para a gente poder refletir, que eu acho que Karina, minha opinião pessoal, verdadeiramente é que Apocalipse não é aquela coisa assim, ai meu Deus do céu, vai descer isso, vai acontecer aquilo. Não, é uma busca pessoal de vibração mais elevada. É a gente parar de vibrar, igual eu falei na primeira live, né? Numa vibração de grau muito baixo, né? Do medo, da inveja, desses sentimentos assim, tristeza, né? E vibrar num grau mais elevado, no amor, na compaixão, ou na neutralidade, né? Alguma coisa que seja realmente uma vibração mais positiva, né, para a nossa vida. Então eu quero ler um pedacinho aqui para vocês, para a gente começar a live, porque antes de tudo eu não sou religiosa, não tenho religião, acredito muito que existe um Deus que ele ama todos nós. Então a gente tem que ter, bom, para mim, a visão de sair do ego e entrar no uno, né? Na unidade, no amor ao próximo como a ti mesmo, né? Esse tipo de reflexão. Vou ler aqui a parte de Apocalipse, versículo 1, capítulo 2, que eles falam sobre a revelação e a mensagem às 7 igrejas da Ásia. Vou ler aqui a mensagem a Éfeso, que a minha avó, que com certeza está já numa espiritualidade mais elevada do que a gente, pelo menos eu aqui agora, né? Era dela essa Bíblia. Saudade, viu, vozinha? Mas enfim. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve:
Eis o que diz aquele que segura as 7 estrelas na sua mão direita, aquele que anda pelo meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço tuas obras, teu trabalho e tua paciência. Não podes suportar os maus. Puseste à prova os que se dizem apóstolos e não o são, e os achaste mentirosos. Tens perseverança, sofreste pelo meu nome e não desanimaste, mas tenho contra ti que arrefeceste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e retorna às tuas primeiras obras. Senão, virei a ti e removerei o teu candelabro do seu lugar, caso não te arrependas. Mas isto tens de bem: detesta as obras dos nicolaítas, como eu as detesto. Quem tiver ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei de comer do fruto da árvore da vida, que se acha no paraíso de Deus. É lindo, né? Eu gosto da Bíblia, por mais que ela tenha sido modificada em alguns trechos, se a gente for estudar um pouquinho, olha que eu estou longe de estudar história, viu, gente? Mas eu gosto muito de ler. Então, eu acredito que alguns trechos a gente pode tomar para a gente como lição de vida. Eu acredito muito nisso. E eu acredito que nesse trecho ele fala muito, muito mesmo sobre essa questão do joio e do trigo. Do que a gente vai escolher das nossas escolhas, né? E agora, mais do que nunca, acredito que as nossas escolhas é que vão definir o futuro da nossa humanidade. O que a gente quer? A gente quer ser livre, ter livre arbítrio, porque isso nos foi dado desde a época do início de Gênesis. Se a gente for ler, a Record agora está passando, que eu acho lindo, olha para você ver, eu não assisto televisão, mas eu sou bem seletiva, sobre a Bíblia. São episódios maravilhosos. Eu acredito que não quer dizer que é a mesma coisa, mas se a gente for olhar no contexto, a mensagem é muito bonita. Então, quando a Eva decidiu, não sei se foi a Eva, eu fico brincando que a mulher deve estar sofrendo, é por isso, que a Eva foi lá e pegou o fruto e deu para o Adão, que foi o primeiro episódio. Eu falei, a Eva é filha de uma boa mãe, né? Porque ela vai lá e pega o fruto e ainda fica atentando o Adão. Será que é por isso que nós, mulheres, às vezes estamos passando certas situações? É uma boa reflexão. Eu tenho me perguntado sobre isso. Mas, enfim, voltando ao que eu estou dizendo, né? Esses episódios da Bíblia são interessantes e as mensagens que a gente vê aqui na Bíblia também são bem, bem legais para a gente poder refletir sobre o atual momento da humanidade, né? Sobre o que a gente está passando. O que é livre-arbítrio? Qual que é a escolha que a gente vai ter? Será que a gente quer realmente aceitar tudo que impõe para a gente? Será que realmente tudo que impõe para a gente é para o seu bem? São perguntas tão poderosas, aí entra na parte de coaching. O que é coaching? São perguntas poderosas, reflexões extremamente poderosas para variadas nuances da vida, né? Parte pessoal, profissional, emocional, amorosa. A gente trabalha nesse processo, né? Que inclusive vai muito da questão de escolha. O que você está escolhendo? Porque o seu livre-arbítrio é mais do que nunca uma opção de escolha, né? E quando a gente fala o que é um coaching, né? O que é o processo de coaching, a gente fala, por exemplo, segundo a definição do dicionário Aurélio, processo, né? É método, sistema, adotar novos processos de ensino, conjunto de atos porque se realiza uma operação qualquer, sequência contínua de fatos que apresentam certa unidade. Olha que interessante, certa unidade.
ou que se reproduzem com certa regularidade, andamento, desenvolvimento. Até o momento, foi possível compreender que o processo de coaching segue uma sequência contínua de fatos que produzem regularidade, andamento e desenvolvimento. Entendeu? Então, o que ele está querendo dizer com isso, né? Falando um pouco de coaching e sobre o que é um processo, né? Processo é você ter todos os dias consciência de que você vai fazer aquela tarefa X para que você consiga chegar no resultado X. Entende? Tá, vamos fazer, vou dar um exemplo, né, que é bom a gente fazer na prática. Eu quero emagrecer, tá? Então, quais são as perguntas poderosas que eu vou fazer para mim diariamente nesse processo de coaching, de emagrecimento, para que eu chegue por exemplo, eu quero emagrecer 10 quilos. Tá, mas 10 quilos em quanto tempo? Vamos processo de 3 meses? Então você já determinou um tempo para esse processo. São 3 meses. Então, quantos quilos mais ou menos você acha que você vai perder por mês? Você vai se perguntar, 3,33, né? Se você dividir por 3, dá mais ou menos isso. E aí, se você realmente tiver disciplina para cumprir as tarefas, o que você precisa para emagrecer? Bom, obviamente, alimentação e exercício físico, porque isso não é segredo para ninguém. Tá, mas qual é a disciplina que eu vou ter nesse processo de emagrecimento? Vou fazer exercício físico quantas vezes por dia? Ou por semana? Entendeu? Quanto tempo vai durar? Que tipo de exercício físico eu vou fazer? Né? Então, a gente vai se perguntando e vai colocando essas perguntas poderosas. Aí, se a gente tem muito... Vou mostrar para vocês aqui uma roda que a gente pode usar, é uma ferramenta do processo de coaching que a gente utiliza, tá vendo aqui, ó? A gente utiliza em vários processos. A gente aplica essa ferramenta, pode ser para a roda da vida, se for um processo de self-coaching, né? De autoconhecimento, que eu acho maravilhoso. A gente tá, inclusive, eu recomendo fazerem, que é incrível. Eu falo por mim, né? Antes de eu ser Master Coach, eu também passei por um processo de life coaching, de coaching de vida, de autoconhecimento, e tô passando até hoje, entre aspas, né? E por isso que eu fico querendo fazer lives, assim, a gente, igual eu falei, é um chamado, você quer compartilhar algum conhecimento que você tem, você quer com que as pessoas despertem também para certas questões de vida, você quer, inclusive o coaching, ele trabalha muito com o não julgamento, você cessar o julgamento. E é uma coisa extremamente complexa para nós, seres humanos. A gente tem a tendência de julgar primeiro a gente e também o outro. Quando a gente cessa essa necessidade de julgamento, a gente começa a ter uma liberdade de viver maior. É libertador. Eu falo que é isso. É você aceitar, de certa forma, a sua sombra, porque da dualidade nós vivemos. Vivemos num planeta dual, de luz e de sombra. E também a sua luz, né? A Karina tem a sombra dela e a Karina tem a luz dela. E, ok, isso é normal. É claro que tem coisas que são terríveis, né? A gente tem que ter o bom senso para a gente poder... eu estava brincando com uma amiga advogada minha esses dias, que a primeira constituição que existiu na humanidade foi os 10 mandamentos, né? Por isso que volta na Bíblia, vocês já viram como é que a coisa é interessante? A gente passa pela Bíblia, aí depois a gente fala um pouquinho sobre um conhecimento de um dicionário ou de uma escrita, né? De um processo de coaching, sobre um trabalho de terapia, sobre uma leitura de tarô. Se vocês forem estudar tarô, eu trabalho com tarô,
É incrível a jornada do louco pelo mundo. Então, ai, que preconceito, bababá, babá. Mas qual é a diferença de religião e espiritualidade? Eu acredito que você elevar do patamar de sair do controle da religião, não de forma alguma julgando, não estou julgando, não estou aqui para julgar. Se você gosta de determinada coisa, se te faz bem, continue. Porque essa é a sua forma de viver e se te faz bem, se perante ao seu dia a dia te faz bem, continue. Mas é interessante conhecer coisas além daquilo que a gente está acostumado, se arriscar a fazer uma leitura nova, a não julgar um determinado texto. Eu, como jornalista, comunicadora, relações públicas, tradutora, eu recebo textos e falas e coisas que, se eu for julgar, eu nem traduzo às vezes, né? Ou não leio. Então, é interessante você conseguir chegar num patamar de eu não sei se a palavra certa seria espiritualidade, ou autoconhecimento, ou não julgamento, né? De você ter um acesso a determinadas informações. Eu acho que é por isso que a gente está nesse processo tão demorado. Porque quando você consegue sair da ignorância, o que é ser ignorante? Aí a gente pode ir no dicionário, dar uma olhada, ou ler algum livro também, que fala sobre isso. Mas a ignorância, né? Ah, aquele fulano é ignorante. Não. A ignorância, pelo menos o que eu penso sobre, é a falta de curiosidade de você ler sobre determinados assuntos. Ah, não concordo? Ok. Mas não julgue. Entenda que às vezes aquilo ali, lá pra frente, vai agregar alguma coisa na sua vida. Porque se passou hoje por você, é porque provavelmente vai te agregar. Entende? A espiritualidade, falando de espiritualidade, ela não coloca, ela não permite que as coisas sejam apresentadas para a gente por acaso. O acaso não é por acaso, né? É o pleonasmo, mas não é por acaso que a gente passa por certas vivências. Isso te faz mais forte. Isso, às vezes, te eleva a vibração mais do que qualquer outra situação que você poderia estar passando de normalidade na sua vida. Essa situação que a gente está passando agora de como é que eu posso falar? Se você liga a televisão, faça isso, faça. De tentarem não deixar você pensar. Entende? Isso é uma coisa assim automática. Vocês já pensaram sobre inteligência artificial? Sobre o que podem estar tentando colocar a gente? Já refletiram sobre isso? São tantos assuntos, né? Respira, né? Não pira. Então, voltando ao nosso tema de hoje, liberdade, livre-arbítrio e coaching. Né? A gente falou um pouco sobre a liberdade, o que é liberdade, o que é o poder de escolha. Você não tem que fazer alguma coisa para poder tomar um ônibus. Eu vi uma reportagem esses dias que na Alemanha, uma senhora idosa, eu acho que muita gente deve ter visto isso, ela não conseguiu tomar um ônibus, pegar um ônibus, porque ela não tinha certificado de vacinação. Quando que na humanidade isso aconteceu? Que eu me recordo, e eu não estudo muito a fundo história, foi na época do nazismo. Então, vamos sair da ignorância, de não ficar na zona de conforto? Vamos fazer um trabalho terapêutico de autoconhecimento? Eu convido vocês a refletirem sobre isso. Vamos nos dar a oportunidade, como irmãos, como humanidade, de nos conhecer melhor.
de nos aceitar como seres em constante evolução. É emocionante isso que a gente está passando, sabe, gente? É desafiador, é perturbador, são tantos sentimentos. Eu vou até falar sobre isso, acho que numa próxima live, sobre alguns sentimentos de que o ser humano está passando, né? O que é verdadeiramente a oportunidade de poder sentir amor, raiva, revolta, compaixão, gratidão, alegria, tristeza, luto, né? Quantos de nós não estamos de luto? Entende? Aí quando você vai trabalhar com a espiritualidade, você começa a entender, tá, mas esse luto, ele é devido a quê? E por aí vai. Então, liberdade, sejamos livres. Vamos pensar nisso. Não vamos deixar verdadeiramente que tirem a nossa liberdade, que tirem o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha, de querer ou não fazer. Se você quer fazer, ok. Se você não quer fazer, respeite o outro, a decisão do outro, e tá tudo bem. Mas não obrigue, não brigue, não discuta, não bata, não agrida com palavras, porque a agressão não é só física, ela é muito maior do que isso. Vamos vibrar no amor, vamos vibrar na 5D, na quinta dimensão. Vamos tentar ler um